Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando dos alertas do profeta Sofonias. Sofonias gritava como se fosse voz de trovão, alertando o povo do que estava por vir. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. As palavras que o profeta Sofonias usava entrava na mente e não saía mais. Era como se pintasse quadros inteiros com palavras. Céu escuro, cheiro de fumaça, passos apressados de quem tentava fugir e não tem mais para onde correr. E o impressionante disso tudo não era só Judá que estava no alvo. A ira que ele anunciava era como se fosse uma onda gigante, prestes a engolir tudo pela frente. Os vizinhos da cidade de Judá, que se sentiam seguros, também estava na lista. Ele não falava como se fosse um profeta de uma nação. Era uma voz que atravessava fronteiras, um tipo de verdade que ninguém, na verdade, queria ouvir. Mas também ninguém conseguiria esquecer depois. E então ele começou a chamar pelo nome, um a um, como se Deus tivesse feito uma lista e entregado na mão do profeta. Moabe, Amon, Etiópia, Assíria, nenhum ficou de fora. As palavras de Sofonias cortavam o ar como se fosse uma faca afiada. Não havia tom político e nem discurso leve. Era uma denúncia, era uma sentença. Ele falava como quem já viu o fim antes mesmo de começar. Moabe e Amon, velhos inimigos de Israel, seriam tratados com o mesmo desprezo que haviam tratado. Eles zombaram, pisaram no meu povo como se fosse terra seca. Agora seriam deserto, lugar de espinho, morada em que ninguém mais cantaria. O orgulho deles seria enterrado sobre o pó. Etiópia, tu parecia distante, fora do alcance, mas não para Deus. Vocês também cairão pela espada, ele anunciou. E a Assíria, ele não poupou palavras. Aquela nação poderosa que havia dominado tudo e todos, cheia de alta confiança, dizia: eu sou e não há outro além de mim. Uma voz que ecoava arrogância, mas Sofonias, com os olhos fixos e o peito firme, respondeu: você será desolação, moradas de corujas e animais do campo. A ironia era forte. Cidades ricas se tornariam em campos abandonados. Os palácios virariam ruínas. Onde havia festa, só restaria o som do vento assobiando entre pedras quebradas. Quem antes ria dos outros, agora era motivo de piada. É como se Deus estivesse devolvendo tudo na mesma moeda e com juros. As palavras saíam da boca de Sofonias com tanto peso que parecia ter corpo, peso cheios. E ainda assim, mesmo depois que ter chamado nações inteiras à responsabilidade,
Ele sabia, ainda havia algo mais urgente, mais dolorido. Porque o povo que mais ouviam a sua voz era justamente os que menos aprendiam. E eram isto que mais incomodava Sofonias. Não era apenas os inimigos de fora que estava no erro, era Judá, o seu próprio povo, que parecia surdo. Ele falava, alertava, implorava, mas as palavras batiam e voltavam. Era como se jogasse sementes em pedras. A cidade que deveria ser exemplo era a mais teimosa. Jerusalém se vestia de religiosidade, mas o coração andava longe de Deus. Os chefes, coração disfarçados de líderes, ele dizia, são como os leões que devoram tudo ao redor. Juízes se vendiam fáceis, como quem se troca justiça por moedas. Profetas inventavam visões para agradar. Sacerdotes violavam a lei como se fosse algo sem valor. E o povo seguia o ritmo deles como se fosse normal. E Deus não havia ficado parado. Cada manhã ele mostrava a sua justiça. O sol nascia, o ar entrava nos pulmões e os dias continuaram. Era lembrete diário. Ainda dá tempo. Mas ninguém prestava atenção. O tempo passava, mas os corações continuavam duros. O mal virava hábito e a esperança parecia ser um quadro velho pendurado na parede. Estava lá, mas ninguém mais olhava para ela. Sofonias caminhava pelas ruas com olhos atentos a cada esquina, e a cada gesto ele via a distância entre o que o povo dizia e o que realmente eles viviam. É como se tivesse se acostumado com o erro a ponto de não sentir mais o cheiro da podridão. Mas ele sabia que Deus não ia permitir que aquilo durasse para sempre. Enquanto tudo em redor parecia perdido, uma imagem começou a se formar nas suas palavras, algo que ninguém esperava. No meio daquela terra rachada de orgulho e desobediência, Sofonia achava algo que ninguém mais via, uma faísca, um resto, um tipo de gente que não fazia barulho, não tinha título, não tinha riquezas, mas carregava no peito uma fé silenciosa. Ele chamava de remanescentes, como a brasa que fica escondida sobre as cinzas quando o fogo se apaga. Eles não viviam de aparências e nem seguiam a multidão. Eram humildes, sinceros, gentes que ainda confiavam no nome do Senhor quando todos diziam que ele não faria nada. Não se apoiavam em ouro e nem em status. Era o contrário de tudo que o povo tinha se tornado. Enquanto o povo corriam atrás de poderes, estes escolhiam a verdade, mesmo que isso significasse andar sozinho.
Sofonia falava deles com cuidado, como quem protege algo frágil. Ele dizia que eles seriam guardados no dia da ira, como quem se esconde um tesouro no deserto. Mas porque buscavam a justiça, procurava a humildade e não se vendiam por aplausos. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. As profecias do livro de Sofonias são riquíssimas em conselhos, ensinamento, exortação e alerta. O povo de Israel fingiu-se de cego e de surdo. Fingiram que não viam e não ouviam os conselhos de Sofonias. Sofonia pregava a palavra de Deus para eles, mas era como se jogasse semente em pedras. Nunca iria nascer, porque seria arremessada para fora da cova. Portanto, isso quer dizer, era corações de pedras. Não aceitavam a palavra, não davam ouvido a ela e não guardava nos seus corações. Mas a profecia diz que Sofonias achou este povo que era humilde e que dava crédito à palavra de Deus. As profecias de Sofonias que foram ditas e escritas há milhares de anos atrás está ecoando nos nossos dias e servindo de alerta para nós. O mundo está vivendo a mesma situação. As nações não dão ouvido à palavra de Deus e parece que estão achando que tudo é normal aos seus olhos. Mas é necessário que todos abram os olhos e os ouvidos, observem e escutem que as profecias de Sofonias está se cumprindo nos nossos dias e Jesus ainda está de braços abertos para aproximar o homem de Deus. Venha enquanto há tempo, seja uma pessoa mansa e humilde de coração, que você encontrará descanso para a sua alma. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!